Olá, alunos do curso de Pedagogia. Eu sou o professor Paulo César, responsável pelos conteúdos da disciplina Filosofia da Educação 1. Nosso objetivo é tentar encontrar os fundamentos da educação, sobretudo os fundamentos filosóficos. Vamos, ao longo dessa disciplina, abordar alguns temas que, no meu entendimento, são importantes para que nós percebamos esta relação entre filosofia e educação. Inicialmente, nós vamos trabalhar o tema da filosofia e a sua relação com este fenômeno que é a prática pedagógica. Inicialmente, nós vamos mostrar como a filosofia surgiu e vocês vão perceber que ela nasce justamente de uma experiência do homem com o fenômeno da vida. Aristóteles dizia que foi pela sensibilidade que os homens começaram a filosofar. Portanto, aquela ideia de que a filosofia trata de questões abstratas, distantes da vida humana, não é muito adequada para o nosso estudo aqui. Sem sensibilidade é impossível fazer filosofia. Foi pela sensibilidade que os homens começaram a filosofar. Esse termo sensibilidade os gregos traduzem por talma. Então, não é pura racionalidade, é também percepção, sentimento, encantamento com a realidade. Quem de nós nunca perguntou a razão das coisas? Quem de nós nunca ficou encantado com a beleza ou ficou triste perante uma injustiça? Esse sentimento de indignação perante a injustiça ou de encantamento diante da beleza, podemos chamar de atitude filosófica. Portanto, nós vamos usar essa categoria própria, que é a percepção, a sensibilidade, para que nós possamos entender o fenômeno educacional. O autor de referência para nós nesse primeiro momento será o texto do professor Anísio Teixeira. Ele vai nos ajudar a perceber este vínculo entre a filosofia e o fenômeno educacional. Educação, como sabemos, é retirar, colocar para fora. Vem de educere, que significa colocar para fora. Então, nós vamos tentar perceber a relação que existe entre a sensibilidade, entre a capacidade de indignação e esse processo mediante o qual o educando coloca para fora as suas potencialidades e aquilo que ele é e poderá vir a ser. O criador do termo filosofia foi Pitágoras. Certa vez ele foi chamado por um dos seus discípulos de Sófos, sábio. E ele respondeu bastante humilde, dizendo que ele não era Sófos, sábio. Ele era filósofos, amigo do sábio. Porque quem é que conhece de fato? Quem conhece tudo, somente os deuses, numa perspectiva politeísta grega, ou Deus para nós. Os homens podem ser, no máximo, amigos, o amigo de Deus, o amigo dos deuses, amigos do saber. Há obras que tentam destacar ou tentam definir filosofia usando o termo amor. Particularmente, eu não sou muito adepto dessa definição porque é muito genérico. Os gregos usavam o amor para significar o querer bem, né, filia, o sentir bem, o eros, e o dedicar-se ao bem, ágape. Portanto, é muito mais próximo de filia, filo, que é querer o bem, próprio da amizade, do que de ágape, dedicar-se ao bem, quanto de eros, sentir bem. Por isso, o termo mais adequado para definir filosofia é amigo da sabedoria. E Pitágoras, então, reconhecendo que não era o sábio, mas amigo do sábio, cunhou
pela primeira vez o termo filosofia. Esta consciência de que a gente não sabe tanto quanto imagina acompanhou praticamente quase todos os filósofos. Outro exemplo que temos nesse sentido é Sócrates, no seu embate com os sofistas, aí o termo sofistas, que se apresentavam como sábios, mestres do conhecimento, da retórica, da arte de falar bem. Ele dizia que nada sabia, era um eterno aprendiz. A ironia socrática era caracterizada por essa consciência de que não sabia tanto quanto se pensava e que tinha muito que aprender. E, portanto, no diálogo com os sofistas, pouco a pouco, pedagogicamente, ele os levava a tomar consciência de que não sabiam tanto quanto pensava. Esse sentimento nosso de humildade perante o grande conhecimento é próprio da atitude filosófica. Somos amigos do saber, desejamos conhecimento. O conhecimento não é para afirmação pessoal, nem simplesmente para a justificativa de uma arrogância ou uma postura intelectual. Muito pelo contrário, o filósofo sabe que ele precisa aprender sempre, ele é um amigo do sábio, é um amigo da sabedoria e ele trilha este caminho. As leituras que nós propusemos certamente conduzirão nesta direção.